Olá, gente querida. Hoje é domingo, dia 18 de julho, 16º domingo do tempo comum. E eu quero compartilhar com vocês a alegria de, nesse domingo, dia 18 de julho, celebrar 6 anos de ordenação episcopal. É com muita alegria, então, que nós estamos juntos a cada dia, sempre refletindo sobre a Santa Palavra de Deus de cada dia, especialmente do Santo Evangelho, pedindo que o Espírito Santo guie a nossa existência, que a Palavra de Deus nos dê sabedoria, aqueça o nosso coração e nos dê a graça de sermos missionários e missionárias. O texto do Evangelho desse domingo é de Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinha tempo nem para comer. Então foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, se nós pudéssemos resumir em 3 palavras a liturgia desse domingo, eu diria que uma primeira palavra ou um primeiro binômio é o binômio pastores e rebanho. Segundo, o martírio. O martírio de João Batista, o martírio de Jesus. É bem verdade que Jesus não é somente um mártir, no sentido frágil da palavra. Ele é a testemunha fiel, o mártir por excelência. E terceiro, um outro elemento que aparece na liturgia da palavra de hoje é essa relação entre missão, por um lado, e repouso, por outro. A relação entre missão e reunião, entre um movimento para fora e um movimento para dentro, um movimento de identidade, de reunião, de estar unida à comunidade. Vamos ver então como isto acontece na liturgia de hoje. A primeira leitura é tirada do livro do profeta Jeremias, capítulo 23, famoso capítulo 23, que está muito em sintonia com o Salmo 23. O refrão do Salmo responsorial de hoje é: O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade e todo bem hão de seguir-me. E o que diz Jeremias na primeira leitura? Jeremias diz 4 coisas. Primeiro, há muitos maus pastores. Maus pastores que deixam o rebanho se dispersar pelos vales, pelas colinas, pelas montanhas. E o rebanho se dispersa e se perde. Portanto, a acusação de Deus por meio do profeta Jeremias é esta: dispersastes o meu povo, afugentastes o meu povo, não cuidastes do meu povo.
Esse é o primeiro elemento. Maus pastores que não cuidam, dispersam, afugentam e faz com que o rebanho se perca. Maus pastores fazem com que o rebanho se perca. Segundo, exatamente por causa da atitude destes maus pastores, é bom recordar que o livro do profeta Jeremias foi escrito quando Israel estava no exílio da Babilônia. Por isso, o segundo elemento é Deus, o próprio Deus, vai reunir o resto das ovelhas de Israel de todos os países. Deus vai trazer de volta todas as ovelhas de Israel e elas retornarão aos campos, elas se reproduzirão, elas se multiplicarão. É bonita essa imagem. Deus que reúne o resto do seu povo. A palavra resto aqui não é uma palavra pejorativa, ao contrário, é uma palavra com um sentido teológico profundamente belo. É o resto fiel, o resto piedoso, o resto que pratica o direito e a justiça. Terceiro, Deus vai suscitar novos pastores que agora apacentem as ovelhas, e as ovelhas não sofrem medo ou angústia, porque nenhuma delas vai se perder, porque agora o rebanho tem novos pastores. É bom nunca esquecer que os pastores dos quais fala o profeta Jeremias são pastores, os administradores políticos, os reis, os juízes, os legisladores e também os líderes religiosos. Mas são todos os tipos de líderes que deveriam cuidar do povo, mas às vezes fazem com que o rebanho se disperse, o rebanho seja afugentado pelos lobos vorazes e ferozes, porque os pastores não cuidam bem do seu rebanho. Quarto, esse mesmo Deus que reúne o resto das ovelhas, que suscita novos pastores para cuidar do seu povo, ele também fará nascer um descendente de Davi, e será um rei sábio, justo, que trará exatamente a justiça e o direito. E o povo de Deus, o povo de Judá, será salvo. E aí há um nome muito bonito. O seu nome será Senhor, Nossa Justiça. É bonito esse nome. Adonai Tzidkenu. Tzedek, em hebraico, significa justiça. Adonai, o tetragrama sagrado, Yod, He, Vav, He. Adonai significa o Senhor. Tzedek, justiça. Essa terminaçãozinha final, nu, significa nossa. Então, Adonai Tzidkenu é o nome deste descendente de Davi. O Senhor é a nossa justiça. E este Senhor, que é nossa justiça, suscitará pastores novos, um belo pastor descendente de Davi. Esse Deus reunirá o seu povo e dará vida a esta multidão faminta, abandonada, perdida, dispersa, não cuidada, afugentada. Estavam como ovelhas que não têm pastor, mas agora têm, porque Deus suscitou novos pastores e, sobretudo, um pastor especialíssimo, o descendente de Davi. É mais ou menos isso que diz Marcos no texto do Santo Evangelho. Os apóstolos retornam da missão. E quando foi que Jesus os enviou em missão? Em Marcos 6, versículo 14. Então, Jesus enviou os apóstolos em missão, entre o versículo 7 e o versículo 13. Do versículo 14 ao versículo 29, nós temos o martírio de João Batista. E aqui, no versículo 30, os apóstolos retornam da missão e contam a Jesus tudo o que aconteceu, o que eles fizeram, o que eles ensinaram.
É bonito então perceber que a missão dos apóstolos de Jesus acontece concomitantemente, isto é, ao mesmo tempo em que acontece o martírio de João Batista. É um modo de dizer que a missão dos apóstolos, a missão da igreja, acontece também nesse clima conflitual. Se Jesus foi parar na cruz, não é diferente com aqueles que são discípulos e discípulas de Jesus. Jesus então percebe que os apóstolos estão muito cansados por causa do trabalho missionário e os chama sozinhos para um lugar deserto para que eles possam repousar um pouco e assim também Jesus possa fazer uma avaliação mais profunda do mandato missionário. Lê do engano. Eles saem de barco para um lugar deserto e afastado, mas quando desembarcam há uma multidão imensa. E são tantas demandas, são tantos pedidos, são tantas preocupações, que eles não têm tempo nem de comer. Já não tem mais tempo nem para comer, com tanta demanda, com tanto pedido, com tanta gente que quer, de algum modo, ter acesso a Jesus, pedir-lhe algo, pedir uma cura, uma palavra, uma esperança. Mesmo se retirando no lugar deserto e afastado, a multidão aparece. E quando Jesus desembarca, quando Jesus desce da barca, encontra esta multidão numerosa, sofrida, cansada, doente, abatida, empobrecida, explorada por tudo e por todos, e Jesus sente uma profunda compaixão por esse povo. Jesus diz que eles estão como ovelhas que não têm pastor. E de fato é isso mesmo. São ovelhas sem pastor, abandonadas pelo Império Romano, abandonadas por Herodes Antipas, abandonadas pela justiça, pelos magistrados, abandonados pela própria religião judaica do templo e da sinagoga, abandonados por um sistema de pureza legal profundamente rígido que só faz colocar fardos pesados sobre os ombros do povo, abandonados, esquecidos por tudo e por todos. Jesus sente profunda compaixão e começa a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus cuida, ampara, fortalece, dá esperança, prega o mistério do reino, ensina o caminho do reino para que vagarosamente a esperança, a vida se restabeleça. E finalmente, a leitura segunda do livro ou da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 13 a 18, me parece que é a grande síntese da liturgia de hoje. Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz, volta aqui, Jesus como o mártir fiel por excelência, como diz o livro do Apocalipse. Ele é a testemunha fiel. Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz, àqueles que estavam longe, Jesus trouxe para perto, para junto dele. Aqui Paulo está falando especialmente dos gentios, dos pagãos. Pelo seu sangue derramado na cruz, Cristo se tornou a nossa paz. Pelo seu sangue derramado na cruz, daquilo que era dividido, Jesus fez uma unidade. Era exatamente o lema da campanha da fraternidade deste ano. Pelo seu sangue derramado na cruz, Jesus derrubou o muro da separação e da inimizade. Aquele muro que havia no templo de Jerusalém, uma balaustrada, impedindo a aproximação dos pagãos. Pelo seu sangue derramado na cruz, Jesus uniu num só povo, judeus e pagãos, criando assim um só homem novo, à sua própria imagem. Pelo seu sangue derramado na cruz, Jesus nos doa o seu Espírito e todos temos acesso ao Pai. No Espírito de Jesus nós clamamos, Abba, ó Pai. Para nossa oração, para nossa reflexão no dia de hoje, primeiro vamos refletir sobre essa relação entre pastores e rebanho. Segundo, sobre o martírio,
A missão dos apóstolos acontece nesse intervalo do martírio de João Batista e o martírio de Jesus na cruz, a morte de Jesus na cruz como fidelidade absoluta do Pai, gerando assim a paz, a unidade, a quebra do muro da separação, o homem novo, a abertura do caminho para o acesso a Deus. E finalmente vamos refletir sobre a missão e o repouso. Muitos padres, bispos, agentes de pastoral, diáconos estão cansados, profundamente cansados. Cansados fisicamente, mas também cansados mentalmente, psicologicamente. Jesus envia em missão, mas Jesus reúne. O Deus da primeira leitura de Jeremias 23 reúne também o povo de Israel disperso por todo canto. Então é um Deus que manda em missão, abre para fora de si, mas ao mesmo tempo recolhe, reúne. É o Deus da comunhão. Rezemos então estas 3 palavras. E eu os abençoo, desejando-lhes um feliz e abençoado domingo. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.